No próximo capítulo da novela Mania de Você, Iberê sente o olhar ameaçador de Mércia e afirma a Luma e a Mavi que não descobriu nada sobre Julius Ayer. Ele tenta manter a calma, mas a pressão da situação é palpável. Luma, percebendo a tensão, tenta mudar de assunto. Edinho manda Viola procurar Maureta, o chefe da facção que pode saber do paradeiro de Gavião. Viola, ciente dos riscos, hesita, mas a necessidade de encontrar Gavião a impulsiona a seguir em frente. Maureta mente para Viola, disfarçando sua verdadeira intenção. Ele avisa Molina sobre a visita de Viola, sabendo que isso pode complicar seus planos. Molina, por sua vez, avisa a Mércia que só retornará à Suíça quando o dinheiro da venda do Albacoa chegar às suas mãos. A tensão aumenta, pois Mércia sabe que a situação está se tornando cada vez mais arriscada. A ambição e a ganância estão em jogo, e todos parecem estar jogando suas cartas. Enquanto isso, Mavi descobre o endereço do pai de Gavião e dá para Luma. Essa informação pode ser a chave para desvendar o mistério que envolve Gavião e sua ligação com a facção. Armando leva Luma, Viola e Rhodes até Gavião, criando uma expectativa crescente entre eles. O caminho é tenso, e cada um deles carrega seus próprios medos e esperanças. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Durante a viagem, Luma reflete sobre as escolhas que fez e as consequências que elas podem ter. Ela se pergunta se realmente está pronta para encontrar Gavião e as verdades que ele pode revelar. Ao mesmo tempo, Iberê, em um momento de fraqueza, propõe casamento a Lorena após receber uma grande quantia de dinheiro. Essa proposta, embora inesperada, parece ser uma tentativa de garantir segurança em meio ao caos que os cerca. A busca por respostas os levará a um confronto inesperado, onde lealdades serão testadas e segredos virão à tona. A trama se complica e cada personagem se vê diante de escolhas que poderão mudar suas vidas para sempre. Isis se vê em um momento de desespero e vingança. A tensão entre ela e Berta, sua sogra milionária, atinge seu clímax quando Isis decide que chegou a hora de agir. A cena se desenrola em um luxuoso salão onde uma festa elegante acontece. Berta, sempre cercada de admiradores e aliados, não imagina que a verdadeira ameaça está prestes a se revelar. Isis, escondida em um canto, observa cada movimento da sogra com um olhar penetrante e cheio de ódio. Lady, uma aliada inesperada, tem suas próprias motivações e decide ajudar Isis a colocar seu plano em ação. Você não vai se arrepender, Isis. Essa é a sua chance de acabar com ela de uma vez por todas, sussurra Lady, enquanto as duas se aproximam do local onde Berta está conversando animadamente com seus convidados. A tensão no ar é palpável e Isis sente o coração acelerar ao pensar no que está prestes a fazer. Disposta a se vingar e a matar Berta, ela saca uma arma e dispara 2 tiros na direção da milionária. O som ecoa pela festa e todos se viram em choque. No entanto, algo inesperado acontece. Os tiros não atingem Berta. Antes de atirar, a dondoca havia confessado seus crimes, sem imaginar que um delegado e policiais estivessem escondidos no mesmo local, prontos para prender Isis em flagrante. Chegou tua hora, Berta! Matei o filho e agora vou matar a mãe. Tá pronta para encontrar o Henrique? Pergunta Isis, com a voz tremendo de raiva e emoção. É um momento de pura adrenalina, e a sala se transforma em um cenário de pânico e confusão. Os agentes se revelam, e o delegado, com uma expressão séria, diz: Está presa, Isis. Tem o direito de ficar calada e chamar um advogado. A frustração e a raiva tomam conta de Isis, que não consegue acreditar que seu plano falhou. Você me traiu, Lady. Estava agindo pelas minhas costas para me incriminar. Enquanto os policiais a algemam, Lady observa a cena com um sorriso satisfeito,
sabendo que cumpriu seu papel na armadilha. Delegado, agora o senhor tem a confissão de todos os crimes que a minha nora cometeu, fala Berta com um tom de triunfo. O delegado responde que tudo está gravado. Acabou pra você, Isis! Brada a empresária, sentindo um misto de alívio e vingança. Isis, ainda em estado de negação, tenta manter sua postura desafiadora. Vai rindo! Não vou ficar presa muito tempo, grita a assassina, sua voz ecoando no ar. A certeza de que tudo acabaria em sua derrota não a abala. Ah, vai! Em nome do meu filho que você matou, eu te garanto. Vou mover mundos e fundos para que você apodreça na cadeia. Rebate Berta, com um olhar cheio de determinação. As palavras da sogra são como um golpe para Isis, que sente a pressão da realidade se aproximando. Os policiais levam Isis algemada, e ela se debate, tentando se soltar. A cena é caótica, e os convidados da festa assistem, horrorizados, enquanto a mulher que tentou cometer um crime tão hediondo é levada. Berta, agora aliviada, se senta em uma cadeira, demonstrando o quanto está abalada. Aí, dona Berta, dessa vez eu mandei bem, né? E deu tudo certo. Com um sorriso de satisfação. Ela se sente vitoriosa, mas também percebe que a batalha entre elas está longe de terminar. O clima na sala é de alívio misturado com tensão. Os convidados sussurram entre si, tentando entender o que aconteceu. Berta, ainda em choque, reflete sobre os eventos. Nunca pensei que chegaria a esse ponto. Isis estava disposta a tudo, murmura, enquanto tenta processar a situação. A cena se desenrola com a presença de jornalistas e repórteres que chegam ao local, atraídos pela notícia do crime. As câmeras começam a registrar tudo, e a história de Isis e Berta ganha repercussão. A mídia, sempre sedenta por escândalos, transforma a situação em um verdadeiro circo, e Berta se vê no centro das atenções, sendo questionada sobre o que aconteceu e o que a levou a essa situação extrema. Como você se sente sabendo que sua nora tentou te matar? Pergunta um repórter, enquanto Berta tenta manter a compostura. Eu me sinto aliviada por estar viva e por finalmente ter a chance de enfrentar essa mulher que destruiu minha família, responde Berta com firmeza. Enquanto isso, Isis é levada para a delegacia, onde a realidade de sua situação começa a se instalar. Ela se vê cercada por policiais e advogados, e a gravidade de seus atos pesa sobre ela. O que eu fiz? Como cheguei a esse ponto? Pensa, enquanto as lágrimas começam a escorregar pelo seu rosto. A batalha entre Berta e Isis está longe de acabar. Enquanto Berta busca justiça, Isis se vê presa em uma teia de mentiras e traições. Após a prisão de Isis, a repercussão do atentado se espalha como fogo em palha seca. A mídia não perde tempo em explorar cada detalhe da história, transformando Berta em uma figura de heroína e Isis em uma vilã. Reportagens sensacionalistas, entrevistas exclusivas e análises profundas sobre a dinâmica familiar entre as duas mulheres dominam as manchetes. Berta, agora cercada por advogados e assessores, percebe que sua vida nunca mais será a mesma. A pressão pública e a necessidade de manter sua imagem intacta se tornam uma nova batalha a ser enfrentada. Dentro da prisão, Isis enfrenta a dura realidade de suas escolhas. A solidão e a culpa a consomem enquanto ela reflete sobre o que a levou a esse ponto. Em conversas com outras detentas, Isis começa a entender que sua busca por vingança não apenas destruiu sua vida, mas também a de sua família. Enquanto isso, Berta se vê lutando contra fantasmas do passado. As memórias de Henrique, seu filho, são uma mistura de amor e dor. Ela se pergunta se poderia ter feito algo diferente para evitar que Isis chegasse a esse ponto. O sentimento de culpa a persegue, e ela começa a buscar uma forma de redenção, não apenas para si, mas também para Isis. Berta decide que, além de buscar justiça,
Ela deve encontrar um caminho para entender a dor de sua nora e, quem sabe, ajudar a curar as feridas que a levaram a esse ato desesperado. Lady, que inicialmente parecia ser uma aliada, começa a perceber que sua manipulação teve consequências devastadoras. A ambição a cegou, e agora ela se vê em um dilema moral. Ao observar a queda de Isis e a transformação de Berta, Lady se questiona sobre suas próprias motivações. Ela percebe que a rivalidade e a traição não são o caminho para o poder, mas sim uma armadilha que pode levar à ruína. Em um momento de reflexão, Lady decide que é hora de se redimir e buscar uma maneira de ajudar Berta a lidar com a situação, mesmo que isso signifique confrontar seus próprios erros. Com o passar do tempo, a história de Isis e Berta se torna um símbolo de luta e superação. Berta, ao invés de se fechar em sua dor, começa a trabalhar em projetos sociais que ajudam mulheres em situações de violência e abuso. Ela usa sua influência e recursos para criar uma fundação que apoia vítimas, buscando transformar sua experiência em algo positivo. O ato de vingança de Isis, que poderia ter sido o fim, se transforma em uma oportunidade de mudança e crescimento. Luma se prepara para uma das suas jogadas mais audaciosas. A jovem, determinada a recuperar um quadro valiosíssimo que pertence à sua família, decide surpreender Mércia com uma proposta irrecusável. O quadro em questão, uma obra de arte de Cézanne, representa não apenas um legado familiar, mas também uma oportunidade de reverter a situação financeira da jovem, que enfrenta uma série de desafios pessoais e emocionais. Luma, ciente do valor do quadro, elabora um plano meticuloso. Ela não apenas oferece um acordo legal a Mércia, mas também promete dividir a fortuna da venda da obra de arte com a ex-governanta, caso ela aceite devolvê-lo. Essa proposta surge em um momento crítico, onde a tensão entre as duas personagens atinge seu ápice. Nesse ponto da história, Mércia já terá descoberto que Molina a enganou novamente. Ele planejava fugir do país com outra amante, deixando Mércia em uma situação vulnerável e cheia de traições. Sentindo-se profundamente traída e humilhada, ela arma um escândalo contra ele e sua rival, buscando recuperar a dignidade que sentia ter perdido. O clima de desespero e revolta a envolve, tornando-a uma personagem complexa, presa entre o desejo de vingança e a necessidade de se libertar de um amor tóxico. Luma, por sua vez, não é apenas uma jovem ambiciosa. Ela é uma investigadora astuta. Ao investigar um depósito alugado por Mércia, ela confirma a traição de Molina. Essa descoberta a leva a confrontar diretamente a ex-governanta, um momento que promete ser explosivo. Durante o confronto, a tensão entre as duas mulheres aumenta e Luma mexe com as emoções de Mércia, tentando convencê-la de que continuar ao lado de Molina só a levará a mais sofrimento. Como é que pode te faltar tanto amor próprio, Mércia? Como é que você pode ser tão capacho do Molina a ponto de voltar com ele depois de tudo o que ele fez com você? Esse homem quase te matou, te sequestrou, dispara Luma, com um tom de indignação que ecoa na sala. As palavras de Luma são como um soco no estômago de Mércia, que tenta negar, dizendo que rompeu definitivamente com Molina. No entanto, a jovem não se deixa enganar tão facilmente. Luma, com uma perspicácia aguçada, começa a insinuar que a ex-governanta planeja fugir do país com o quadro de Cézanne. Diz pra mim, Mércia, se o Cézanne não tá naquele depósito, onde é que você botou ele? Insiste Luma, sugerindo que a obra pode estar escondida no carro da vilã. A acusação é pesada e provoca uma onda de tensão entre as duas. Com a desconfiança de Luma pairando no ar, Mércia, em um gesto de desafio, permite que Luma revire seu carro, zombando da ideia de carregar um quadro milionário no porta-malas. Você realmente acha que eu sou tão ingênua a ponto de esconder uma obra de arte tão valiosa aqui? Você está exagerando, Luma, responde Mércia, tentando manter a compostura. Mas Luma não desiste.
e a tensão entre elas é palpável. Em um último esforço, Luma tenta convencer Mércia a ceder o quadro de forma legal. Ela sabe que essa é a única maneira de reverter a situação e, ao mesmo tempo, salvar a dignidade de ambas. Mércia, para de me fazer de palhaça, eu tô falando sério. Fecha comigo. Se esse quadro voltar para mim, a transação pode ser feita de maneira legítima. Eu racho o dinheiro com você. Meio a meio. O que você acha? Propõe Luma, com a esperança de fechar o acordo. A proposta de Luma é tentadora, mas também carrega um peso emocional. Mércia se vê em um dilema: aceitar a oferta de Luma e assim recuperar parte de sua dignidade ou continuar presa a um relacionamento destrutivo com Molina. Essa decisão não é apenas sobre dinheiro, é sobre a recuperação de sua identidade e o rompimento com um passado que a machucou. Enquanto isso, o clima na sala é carregado de emoções. Luma observa Mércia, tentando ler suas expressões e entender o que se passa em sua mente. A jovem sabe que essa é uma oportunidade única e que, se não agir rapidamente, pode perder não apenas o quadro, mas também a chance de ajudar Mércia a se libertar de Molina. O diálogo entre as duas se torna cada vez mais intenso, refletindo a luta interna de Mércia. Você realmente acha que eu posso confiar em você? Depois de tudo o que aconteceu entre nós? Questiona Mércia, sua voz tremendo levemente. Luma, percebendo a hesitação da ex-governanta, aproveita a oportunidade para reforçar o valor da proposta. Olha, eu entendo que você esteja cética, mas pense bem, Mércia. Essa é uma chance de dar um basta na sua vida com Molina. O que você tem a perder? Se o quadro voltar para mim, eu garanto que você não vai se arrepender. Vamos fazer isso juntas, insiste Luma, sua determinação evidente. Nesse momento, a narrativa se intensifica. A proposta de Luma não é apenas uma negociação, é uma tentativa de resgatar Mércia de um ciclo vicioso de dor e traição. Ambas as personagens têm suas motivações, e o embate entre elas representa mais do que um simples acordo financeiro. É uma luta pela liberdade e pela recuperação de suas identidades. A tensão atinge seu ápice quando Mércia, em um momento de reflexão, começa a considerar a proposta de Luma. As memórias de seu relacionamento com Molina a atormentam, e a ideia de se libertar desse passado sombrio começa a parecer atraente. A luta interna entre o desejo de vingança e a busca por uma nova vida torna-se evidente. Luma, percebendo a mudança na postura de Mércia, decide intensificar seu apelo emocional. Você merece mais do que isso, Mércia. Você merece ser feliz. Não deixe que Molina controle sua vida. Esse quadro é a chave para a sua liberdade e para um novo começo, diz Luma, sua voz carregada de sinceridade. A cena se desenrola com uma intensidade dramática, capturando o público. As emoções estão à flor da pele, e o espectador se vê imerso na batalha interna de Mércia. A jovem ex-governanta, dividida entre o passado e o futuro, começa a perceber que a proposta de Luma pode ser a saída que ela tanto anseia. À medida que as tensões entre Luma e Mércia se intensificam, a proposta audaciosa de Luma se torna um divisor de águas na vida de ambas. O quadro de Cézanne, que simboliza não apenas um legado familiar, mas também a liberdade e a possibilidade de um novo começo, se transforma em um catalisador para a mudança. A oferta de Luma não é apenas uma transação financeira, é uma oportunidade de resgatar a dignidade de Mércia e, ao mesmo tempo, permitir que Luma se reconecte com suas raízes e com o valor de sua herança. Mércia, imersa em suas inseguranças e traumas, começa a perceber que a vida ao lado de Molina não é apenas uma prisão emocional, mas também uma barreira para seu crescimento pessoal. A luta interna entre o desejo de vingança e a busca por liberdade se torna cada vez mais palpável. Ao considerar a proposta de Luma, Mércia se vê diante de uma escolha crucial: permanecer na sombra de um amor tóxico
ou dar um passo corajoso rumo à sua própria recuperação. A decisão de Mércia não afetará apenas seu destino, mas também o de Luma, que busca não apenas recuperar o quadro, mas também ajudar uma mulher que, apesar de suas falhas, merece uma segunda chance. A relação entre as duas se transforma, passando de antagonismo para uma possível aliança, onde ambas podem encontrar força uma na outra. A proposta de Luma, embora inicialmente vista como um ato de interesse pessoal, revela-se uma ponte para a cura emocional de Mércia. O momento em que Mércia finalmente aceita a proposta de Luma é carregado de simbolismo. Representa não apenas a devolução de um bem material, mas também a libertação de um ciclo de dor e traição. A aceitação da proposta se torna um ato de amor próprio, um grito silencioso de que ela é mais do que uma vítima de suas circunstâncias. Essa escolha marca o início de um novo capítulo em sua vida, onde ela pode reescrever sua história e buscar a felicidade que tanto almeja. Ao mesmo tempo, Luma se vê em uma posição de responsabilidade. A confiança que Mércia deposita nela não é apenas uma oportunidade de recuperar o quadro, mas também um chamado para ser a aliada que a ex-governanta precisa. Essa nova dinâmica entre as duas mulheres traz à tona temas de empoderamento, solidariedade e a força que pode surgir de relacionamentos inesperados. Conforme a trama se desenrola, o público é convidado a refletir sobre as complexidades das relações humanas, a luta por liberdade e a importância de se reerguer após a queda. A história de Luma e Mércia se torna um testemunho da resiliência feminina, mostrando que, mesmo nas situações mais sombrias, há sempre uma luz que pode guiar o caminho para a redenção. Mavi se transforma em um caçador implacável, determinado a fazer justiça e acabar com a impunidade de Molina. A tensão aumenta à medida que ele se prepara para um acerto de contas que promete ser explosivo. Com a adrenalina a mil, Mavi está decidido a colocar o crápula na cadeia, onde ele merece estar, pagando pelos crimes hediondos que cometeu ao longo da trama. A busca por Molina se intensifica e Mavi finalmente consegue descobrir sua localização. "Olá, papai", dirá Mavi ao localizá-lo, desafiando o vilão que tanto lhe causou dor. O cerco começará a se fechar para Molina após uma denúncia feita por Luma à polícia. A coragem dela em expor o vilão será um ponto crucial na história, e Molina se verá cercado. No entanto, ele não é um criminoso qualquer. Ele é astuto e sempre tem um plano. Com uma fuga eletrizante, ele conseguirá despistar a polícia em meio a um prédio em construção, deixando todos perplexos com sua habilidade de escapar das garras da lei. Após a fuga do vilão, Mavi não se conformará com a situação e, determinado a resolver tudo de uma vez por todas, conseguirá encontrá-lo rapidamente. A cena se desenrola em um luxuoso iate, onde Molina se sente seguro, acreditando que está fora do alcance de Mavi. Contudo, ele será surpreendido pelo jovem, que chega com um olhar de determinação e vingança. "Olá, papai", falará Mavi, revelando sua presença de forma provocativa. Surpreendido, Molina tentará manter a frieza, mas sua expressão revelará um misto de desdém e preocupação. "Até que você demorou para chegar até mim. Seu faro já não está mais tão afiado quanto antes", debochará ele, tentando desestabilizar o filho. Mavi, no entanto, não se deixará levar pelas provocações. "É que não é muito fácil encontrar quem está morto. E eu te matei", rebaterá ele, com uma confiança que surpreenderá até mesmo o vilão. Revoltado e cheio de indignação, Mavi desabafará sobre os anos de manipulação e engano que sofreu. "Você armou tudo. Sequestrou a Viola de propósito para eu perder a cabeça. Botou 2 balas de festim naquele revólver e me fez acreditar que eu tinha matado o meu pai", soltará ele, revelando a profundidade da dor emocional que carrega. A luta interna de Mavi é palpável, e suas palavras ressoam como um grito de libertação. Mavi, então, demonstrará toda a sua revolta por ser enganado durante anos. "Eu esperava mais sangue frio da sua parte",
Você se revelou uma decepção para mim, Mavi. Deve ter puxado o sangue fraco da sua mãe. E você se entregou por sua escolha. Aprende a não culpar os outros pelo que você faz. Retrucará Molina, tentando inverter a culpa e se colocando como vítima. Essa troca de acusações revelará as feridas abertas entre pai e filho, um confronto emocional que vai muito além de um simples embate físico. O clima de tensão se intensificará à medida que Mavi culpará Molina e Mércia por tudo que se tornou. Vocês são monstros! Foi você que matou o Iberê, não foi? E o Volney, e o Rudá, dirá ele, mencionando as vítimas de Molina com um tom de desprezo. Outra lição de pai para filho: nunca seja um réu confesso. Você nunca vai ouvir da minha boca o que eu fiz ou deixei de fazer, afirmará o Crápula, mantendo sua postura arrogante e desdenhosa. Mavi, então, prometerá que entregará Molina à polícia. E agora, Molina, como é que nós ficamos? Sim, porque você sabe que a primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui é contar para todo mundo que você tá vivo. A não ser que você me mate, garantirá, desafiando o pai e deixando claro que não teme suas ameaças. A bravura de Mavi será um ponto de virada na narrativa, mostrando que ele não é mais o menino inseguro que seguia as ordens de Molina. Você tem uma chance. Me mata agora porque, se eu sair vivo daqui, acabou para você, completará o rapaz ameaçador. A tensão no ar é palpável e a possibilidade de um confronto final se torna iminente. Molina, percebendo que a situação está se tornando insustentável, tentará negociar. Eu tenho um acordo para propor ao filho, dirá ele, tentando apelar para o lado emocional de Mavi. Mas o jovem não vai querer saber de conversa. Eu vou te entregar. Você só sai daqui preso. Ou morto. No mesmo momento, Mavi sacará sua arma após Molina fazer menção de pegar o revólver. O clima de confronto atinge seu ápice. O morto-vivo, então, soltará sua arma e ficará na mira do herdeiro. Cheque mate, papaizinho! Se vangloriará ele, sentindo-se no controle pela primeira vez. A cena é eletrizante, com os dois personagens em lados opostos, prontos para um embate que decidirá o destino de ambos. Porém, durante uma distração do rapaz com o celular, Molina aproveitará a oportunidade e voará contra ele. Os dois terão uma luta corporal intensa, onde cada golpe trocado representa não só uma batalha física, mas também um embate emocional de anos de ressentimentos e mágoas. Mavi acabará batendo a cabeça durante a briga e, em um momento de vulnerabilidade, será alvo de uma injeção do vilão. Quando despertar, estará sozinho no iate, cercado por um silêncio que ecoa suas dúvidas e medos. A solidão de Mavi no iate será uma metáfora poderosa para sua luta interna. Ele se verá forçado a confrontar não apenas Molina, mas também a si mesmo. As memórias de sua infância, os momentos de felicidade que foram destruídos pela maldade de seu pai e a dor de ter sido manipulado por anos começarão a surgir em sua mente. O que ele fará a seguir? Como ele lidará com a realidade de estar tão próximo da verdade, mas ainda assim tão longe da liberdade? A tensão emocional será palpável e o público ficará ansioso para descobrir o que acontecerá a seguir. Mavi terá que decidir se continuará sua busca por justiça ou se deixará levar pela escuridão que sempre esteve presente em sua vida. O confronto final entre pai e filho não será apenas uma luta física, mas um verdadeiro teste de caráter, onde o destino de ambos estará em jogo. Mavi se vê em uma encruzilhada. Após a luta intensa e a injeção que o deixou inconsciente, ele desperta em um iate vazio, cercado por um silêncio opressivo. A solidão o força a refletir sobre tudo o que aconteceu. As traições, os segredos familiares e a manipulação que moldou sua vida. Ele percebe que a batalha contra Molina não é apenas uma questão de vingança, mas uma luta pela sua própria identidade e liberdade. Mavi decide que não pode permitir que o ciclo de violência e vingança continue.
Ele se levanta determinado a fazer o que é certo. Em vez de simplesmente entregar Molina à polícia, ele planeja expor todos os crimes do pai publicamente, revelando a verdadeira face do vilão para o mundo. Essa decisão não é apenas uma forma de justiça, mas também um ato de libertação pessoal. Ao desmascarar Molina, Mavi se liberta das correntes emocionais que o prenderam por tanto tempo. A cena se desenrola com Mavi utilizando suas habilidades para coletar provas e informações que incriminam Molina, enquanto se prepara para um confronto final. Ele sabe que isso pode significar um risco, mas a necessidade de justiça supera o medo. A determinação de Mavi o transforma, e ele se torna um verdadeiro herói. Não apenas em busca de vingança, mas em busca de redenção. Quando finalmente confronta Molina novamente, a dinâmica entre eles muda. Mavi não é mais o filho submisso. Ele é um homem que reivindica seu poder e sua voz. Eu não sou mais seu brinquedo, Molina. Eu sou o resultado das suas escolhas, e agora eu escolho ser livre, declara ele, com uma força que ecoa pela cena. Molina, pego de surpresa pela transformação do filho, tenta manipular a situação, mas Mavi está preparado. Ele não cairá mais nas armadilhas emocionais do pai. A tensão atinge seu ápice quando Mavi revela ao mundo os crimes de Molina, utilizando a mídia e a polícia para garantir que a verdade venha à tona. O vilão, cercado e sem saída, se vê finalmente confrontado com as consequências de suas ações. O público, que acompanhou cada reviravolta da história, sente a catarse desse momento. A justiça finalmente prevalece e Mavi se torna um símbolo de resiliência e coragem. A história de Mania de Você não apenas oferece um final satisfatório, mas também deixa uma mensagem poderosa sobre a importância de enfrentar os próprios demônios e a busca pela verdade. Mavi, agora livre das sombras do passado, se prepara para um novo começo, onde poderá construir sua própria identidade, longe da influência destrutiva de Molina. O público é deixado com uma sensação de esperança, refletindo sobre a capacidade de superação e a força que reside em cada um de nós para romper ciclos de dor e injustiça. Como se o futuro de todos estivesse em jogo. A farsa de Molina está prestes a desmoronar. Na reta final, Mavi terá acesso a imagens de câmeras de segurança que provam que o vilão está realmente vivo. Com essa informação em mãos, ele toma a ousada decisão de divulgar o vídeo nas redes sociais, o que rapidamente provoca um frenesi na internet e uma avalanche de cobertura da imprensa. Um verdadeiro caos se instala na novela, e a frase "A casa caiu" ecoa entre os personagens e o público. Neste ponto da história, Mércia, que antes estava sob o domínio de Molina, finalmente rompe com o vilão após descobrir que ele a traiu com uma amante, Rebeca. A traição é um golpe devastador para Mércia, que sempre acreditou nas promessas de Molina. Vingativa e decidida a expor a verdade, ela decide ajudar Mavi, fornecendo informações cruciais sobre a localização e os movimentos de Molina. A relação entre Mércia e Mavi se torna um elo inesperado, unindo dois personagens que buscam justiça. Mércia, com sua astúcia e conhecimento dos segredos de Molina, revela detalhes sobre os locais que ele frequenta. Ela menciona o restaurante Brisa, um lugar que sempre foi um ponto de encontro para Molina e suas amantes. Essa informação se torna a chave para Mavi, que imediatamente começa a investigar as câmeras de segurança do local. Mavi mergulha em seu trabalho como hacker, utilizando suas habilidades para acessar as imagens de segurança. Ele navega por horas de filmagens até que finalmente encontra o que estava procurando. Molina, claramente vivo, em uma conversa íntima com Rebeca. O momento em que Mércia flagra o morto-vivo é capturado em detalhes, e Mavi não pode deixar passar essa oportunidade. Ele se concentra nas imagens, ajustando o ângulo e ampliando a cena. O timestamp no canto da tela confirma a hora e a data.
um detalhe que se tornará crucial para a prova da farsa. O olhar vingativo de Mavi reflete a determinação de expor Molina. Ele se sente um pouco como um justiceiro, um vigilante que não descansará até que a verdade venha à tona. O vídeo não é apenas uma prova, é um grito de liberdade para todos que foram enganados por Molina. Sem perder tempo, Mavi publica o vídeo nas redes sociais, acompanhando-o de um poderoso pronunciamento. Ele se apresenta ao público, revelando sua identidade e expondo os detalhes da farsa que Molina armou. Com uma voz firme e cheia de emoção, Mavi diz: Ramiro Molina agora vive na Suíça, com o nome falso de Julius Ayer. Hoje, ele foi flagrado pelas câmeras de segurança de um restaurante, uma prova inquestionável de que ele está bem vivo. Se assim como eu, você foi uma vítima de Ramiro Molina, me procure. A justiça precisa ser feita. As palavras de Mavi ressoam nas redes sociais e logo o vídeo se torna viral. A repercussão é imediata e a imprensa não perde tempo em cobrir o escândalo. Os noticiários interrompem a programação para discutir a nova revelação e os comentaristas debatem as implicações do vídeo. O público fica em choque e muitos começam a compartilhar suas próprias histórias de como foram enganados por Molina. Enquanto isso, Molina, agora ciente da grande repercussão do caso, entra em pânico. Ele percebe que seu mundo está desmoronando e que não poderá escapar da situação. O vilão começa a traçar um plano para fugir do Brasil às pressas, levando Rebeca com ele. Em uma conversa desesperada com a amante, ele tenta convencê-la de que a situação é crítica. Você não está entendendo, Rebeca? A casa caiu. Não é só a polícia brasileira e a Interpol que vão vir atrás de mim, não. Tem muita gente com bala que quer a minha cabeça. Eu tenho inimigos em tudo que é parte do planeta. E agora, acabou pra mim, Rebeca. Acabou. Fim de jogo. A tensão entre os dois aumenta à medida que Molina tenta justificar suas ações e convencer Rebeca a ajudá-lo a escapar. Ela, por sua vez, começa a questionar se realmente vale a pena arriscar tudo por alguém que a traiu e que agora está desesperado. A repercussão do vídeo não se limita apenas à imprensa. O público também reage de maneira intensa. Nas redes sociais, hashtags como Molina Vivo e Justiça para Mavi ganham força, com pessoas de diferentes partes do país se unindo em apoio a Mavi e a todos os que foram prejudicados por Molina. As discussões fervem e muitos se sentem inspirados a compartilhar suas próprias experiências de traição e engano. E a hashtag Molina Vivo se torna um símbolo de resistência contra a corrupção e a traição. O público se envolve emocionalmente, torcendo para que Mavi consiga derrubar o vilão de uma vez por todas. Enquanto Mavi se vê no centro desse furor, ele também enfrenta um conflito interno. A adrenalina da vitória e a satisfação de expor Molina são acompanhadas por uma sensação de responsabilidade. Ele sabe que, ao expor Molina, está colocando não apenas a vida do vilão em risco, mas também a sua própria segurança e a de Mércia, que se tornou sua aliada. Mavi reflete sobre as consequências de suas ações. Ele questiona se realmente está preparado para lidar com a atenção que receberá e com as possíveis retaliações de Molina e seus aliados. A ideia de ser um herói é sedutora, mas a realidade de ser perseguido por um vilão perigoso é uma perspectiva aterrorizante. Com o tempo se esgotando, Molina começa a implementar seu plano de fuga. Ele se reúne com Rebeca em um local secreto, longe dos olhares curiosos. A conversa entre eles é tensa, e Molina tenta manter a calma, mesmo sabendo que o cerco está se fechando. Precisamos agir rápido, Rebeca. Eu já tenho tudo planejado. Vamos para a Suíça e de lá podemos seguir para outro lugar. Ninguém vai nos encontrar. Eu prometo que tudo vai ficar bem, ele diz, tentando transmitir confiança. Rebeca, embora assustada, começa a se deixar levar pela ideia de uma nova vida longe do Brasil. No entanto, a dúvida persiste em sua mente. Ela se pergunta se realmente pode confiar em Molina, um homem que já a traiu uma vez.
A insegurança dela é palpável, e essa tensão adiciona mais uma camada ao drama que se desenrola. À medida que a revelação de Mavi sobre Molina se espalha, como um incêndio nas redes sociais, a tensão na novela atinge seu ápice. A luta de Mavi não é apenas contra um vilão, mas também uma batalha contra o sistema que permitiu que Molina operasse impunemente por tanto tempo. O apoio do público torna-se um elemento crucial, transformando Mavi em um símbolo de resistência e justiça. Ele, que antes era apenas um hacker em busca de vingança, agora se vê como um líder de uma causa maior, representando todos aqueles que foram enganados e traídos. Com a pressão da mídia e a crescente indignação popular, Molina percebe que não pode mais ficar escondido. Ele decide confrontar Mavi, levando-a a um embate final que promete ser explosivo. Em um encontro tenso, onde palavras afiadas cortam o ar, Molina tenta manipular Mavi, jogando com suas inseguranças e medos. Você acha que pode me derrubar? Eu sou mais esperto do que você imagina. A verdade é que você nunca vai conseguir me parar, diz Molina, com um sorriso arrogante. Mavi, no entanto, já não é o mesmo. Ele aprendeu a lutar não apenas com tecnologia, mas com suas convicções. Você pode ter enganado muitos, Molina, mas a verdade sempre aparece. E agora, eu vou garantir que você pague pelo que fez, responde, determinado. Esse confronto não é apenas físico. É uma batalha de ideais, onde Mavi representa a justiça e Molina, a corrupção. A pressão aumenta à medida que a polícia, acompanhada pela Interpol, se aproxima de Molina. Ele tenta escapar, mas não consegue evitar o inevitável. O vilão é finalmente capturado em uma operação que envolve a colaboração de Mavi, Mércia e as autoridades. O momento em que Molina é preso é um triunfo não apenas para Mavi, mas para todos que sofreram sob seu domínio. O público vibra com a notícia da prisão de Molina. As redes sociais explodem em comemorações, e Mavi se torna um herói nacional. O vídeo que ele divulgou não apenas expôs a farsa de Molina, mas também uniu pessoas em torno da ideia de que a verdade e a justiça podem prevalecer, mesmo diante da adversidade. Com a prisão de Molina, Mavi e Mércia se veem em um novo cenário. Ambos passaram por transformações profundas. Mavi, que começou sua jornada como um hacker solitário, agora entende o poder da verdade e da solidariedade. Ele se torna um defensor dos direitos das vítimas, usando sua experiência para ajudar outros a se libertarem de situações semelhantes. Mércia, por sua vez, encontra uma nova força dentro de si. A traição de Molina a ensinou sobre seu valor e a importância de não se deixar levar por promessas vazias. Ela decide se envolver em causas sociais, ajudando mulheres que passaram por situações de abuso emocional, tornando-se uma voz ativa na luta contra a manipulação e a traição.